Obrigado, Stephanie, pela oração. Muito bom, meus amigos. Hoje nós vamos estudar um bloco do Vem Segue-me de terceiro NEF 17 a 19, tá bom? Foi o bloco que estudamos aí na semana passada no Vem Segue-me. E para começar nossa aula, eu queria compartilhar com vocês essa visão geral, que são os principais assuntos desse bloco. Opa, deixa eu tirar isso daqui, tá na frente, agora sim. E deixa eu ver aqui. Luciene, você consegue ler para nós essa visão geral? Sim, Vamos lá. depois de ensinar a multidão, o Salvador anunciou que era a hora dele partir. No entanto, as lágrimas e o anseio das pessoas para que ele ficasse um pouco mais tocaram seu coração. Em uma maravilhosa demonstração de compaixão, ele os curou, orou com eles e abençoou seus filhos, um a um. Ele os ensinou a respeito da ordenança do sacramento e mostrou-lhes como orar. Então partiu, e no dia seguinte a multidão se reuniu novamente. Eles foram batizados e ficaram cheios do Espírito Santo, e anjos ministraram a eles. Jesus apareceu mais uma vez e continuou a ensiná-los. Luciene. Então, nesse bloco, nós vamos continuar vendo o Senhor Jesus Cristo, né, servindo ao povo, atuando como um pastor, ministrando aqui as ovelhas nas Américas. E é hora que a gente possa estar bem atento ao exemplo do Salvador Jesus Cristo e como ele abençoou essas pessoas, que a gente possa pensar em como ele pode também nos abençoar em nossa vida hoje, sendo um bom pastor na nossa vida, ministrando a nós. Então, com esse pensamento, eu queria começar a nossa aula com uma pergunta. Queria que vocês pensassem em uma experiência espiritual onde você se sentiu, onde você sentiu ter tido um encontro com o Salvador Jesus Cristo, ou se sentiu ministrada por ele. Tenta lembrar de uma experiência espiritual. Você sentiu ter um encontro com o Salvador, ou você se sentiu ministrada por ele. Depois de pensar nessa experiência, queria que você refletisse o que você aprendeu sobre você e sobre Cristo por meio dessa experiência. Pensa um pouquinho sobre isso. Se não for muito pessoal, alguém quiser compartilhar, poder compartilhar conosco a experiência que lembrou. Olha, eu tenho uma experiência que dias após eu ser batizada na igreja, eu, eu estava em dúvidas se o Pai Celestial queria que eu servisse missão. Então, nessa noite eu me ajoelhei e orei. Orei a ele e no dia seguinte as sisters me chamaram para sair, para evangelizar com elas. Então, no final da tarde, nós chegamos numa casa de uma senhora. Nunca tinha visto ela antes. Logo quando eu entrei na casa dela, eu senti um sentimento muito bom, uma experiência muito boa, que é como se o Espírito Santo estivesse me falando que era para me fazer isso, como se eu estivesse sentindo a presença de Jesus Cristo. Então ela falou a seguinte frase: que coisa boa é o que vocês estão fazendo. Na idade de vocês, Deus se alegra em tudo o que vocês estão fazendo, que é espalhar o evangelho de Cristo, as doutrinas dele. Então, eu senti uma coisa muito boa, como se Cristo estivesse ali tipo falando para mim, filha, você tem que servir. Então,
isso é uma experiência que ficou marcada em mim e que sei que o Pai Celestial ele responde às minhas orações. Então, foi uma coisa muito boa para mim. Também teve outra experiência que eu tive também, que antes de ser batizada, eu estava numa conferência de estaca. Então, os líderes falando sobre isso e aquilo, eu senti algo inexplicável. Inexplicável, que eu estava lá e eu senti algo me tocando, algo me chamando para ficar ali naquele ambiente, porque eu estava com uma dúvida de qual religião seguir. Então, eu eu vi que o Espírito Santo ele estava me tocando e queria que eu ficasse lá e queria que eu seguisse ele e que era o meu lar. Então, foi como se ele estivesse vindo em direção a mim, me tocando, como um exemplo do anel. Quando você tira o anel, ele fica te tocando, a mesma coisa é o Espírito. Mas quando você coloca o anel, ele fica contigo, que é o Espírito Santo, que hoje em dia eu tenho o Espírito Santo comigo. E ele me guia, e é como se eu estivesse sentindo sempre a presença de Jesus Cristo. Nossa, E é isso que eu deixo vocês. obrigado. Foi a Richelle que falou? Ou foi a Sim, Stephanie? Richelle? foi eu. Isso. Eu tenho uma experiência bem pessoal. Teve uma vez que eu fui dormir meio triste ali, porque eu não estava me sentindo muito próximo de Deus. Aí eu dormindo, do nada eu acordei com uma vontade enorme de orar, como alguma coisa estivesse me chamando de madrugada. E eu comecei a orar, eu comecei a chorar muito, falando, me desabafando com o Pai Celestial, que eu estava me sentindo muito indigna, sabe, dele. E ele foi me confortando, ele foi falando, calma, eu tô aqui contigo. E no momento que eu tava orando, minha mãe, que estava dormindo, ela também sentiu. Ela se levantou e automaticamente se ajoelhou também e começou a orar. E eu perguntei para ela depois por que ela tinha feito isso. Ela disse: eu vi Jesus me chamando para orar também. Nossa, que lindo. Isso foi Isso foi incrível. Foi muito incrível. Nossa, poderoso, Stephanie. Stephanie e Richelle, poxa, muito obrigado. Obrigado por compartilhar e o bom espírito que vocês trouxeram para nós aqui, para nossa aula. Foi maravilhoso. Obrigado mesmo. De nada. Sabrina? Sabrina, queria compartilhar algo também? Sim, presidente. É, quando eu li essa pergunta, eu lembrei de uma situação, na realidade, uma situação que eu sempre acabo me recordando nas aulas do Instituto, onde foi a aula do Instituto ministrada pelo irmão Terra, que eu assisti no dia que o papai morreu. Né? Então, foi uma aula do livro de Mormon que a gente estava assistindo. E no meio daquela aula, a gente estava falando sobre o amor de Cristo por nós e como enfrentar as aflições que a gente iria passar, né, no nosso dia a dia. E foi uma aula que me tocou profundamente, porque eu senti, no meio das palavras do irmão Terra, como se fosse Cristo falando comigo, né, falando que justamente naquele momento que eu estava passando, né, tudo iria ficar bem, né, que as aflições que a gente iria passar, que as provações que a gente iria passar no nosso dia a dia, né, seriam só momentâneas, porque ele estaria do nosso lado. Né? Então, eu senti claramente como se fosse ele mesmo falando comigo através daquela aula. Né? Além de conseguir sentir o amor dele por mim e toda a força que ele disse que iria me dar naquele momento. Né? Eu consegui sentir que ele mesmo estava ministrando aquela aula, né? Através de todas as coisas que o presidente Terra falou, através
perguntas que ele fez especificamente para mim, mesmo sem saber o que tinha acontecido de manhã, né, comigo. Né? Então, eu senti que aquela aula tinha sido feita especificamente para mim, que era Cristo falando comigo, porque foi um momento extremamente difícil, principalmente naquele dia, né? Mas mesmo assim eu escolhi assistir a aula do Instituto e aquela aula foi o ponto inicial para tudo para mim, porque é uma aula, eu já assisti vários cursos, várias aulas com vários professores diferentes. E a única aula que não sai da minha cabeça é especificamente aquela naquele dia. Eu lembro perfeitamente de tudo o que o presidente Terra falou naquela aula, como se fosse realmente Cristo falando comigo. Poderoso também, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado pela experiência de vocês. Nossa, foi muito bom, foi poderoso ouvir a experiência de vocês. E vocês são um exemplo de que nós podemos ter esse encontro com Cristo, né? Às vezes numa aula do instituto, às vezes em casa, com um anseio de orar a Deus, como foi o caso da Stephanie, ou da irmã Richelle, que antes de ser membro da igreja, foi numa conferência da Estac, sentiu que deveria, que aqui era o seu lugar, e ao receber uma resposta sobre se deveria servir uma missão, de estar com os missionários, de estar na casa dos membros. Então, são ocasiões, são momentos em nossa vida em que nós podemos ter experiências pessoais com o Salvador e essas experiências, elas mudam nossa vida, elas têm o poder de nos transformar. Algo em nós muda por causa disso. E eu fiz essa pergunta porque aqui em terceiro na F17 é um dos relatos mais impressionantes que nós podemos ver a respeito da ministração do Salvador, das pessoas terem um encontro com o Salvador Jesus Cristo. Elas já estavam sendo ministradas por ele e aconteceu algumas coisas importantíssimas, né? Foram verdadeiros milagres nesse capítulo 17. Então, continua pensando sobre isso, né? Ao ponderar nessas experiências, pensa o que que a gente pode aprender sobre Jesus Cristo e o que que a gente pode aprender com nós mesmos, né? Por meio dessas experiências. Ah, aqui em terceiro Nef, no capítulo 17, falando sobre essa experiência que o povo teve com o Salvador Jesus Cristo, vamos ler aqui os 5 primeiros versículos. E à medida que nós fomos lendo, eu queria que a gente ponderasse aqui que lições a gente pode aprender com as pessoas e com o Salvador Jesus Cristo, nesse momento aqui que ele está ministrando a elas, tá bom? Que lições eu posso aprender com as pessoas e com o Salvador Jesus Cristo. Então, vamos começar aqui. Eu vou pedir para a Sabrina ler o 1 e o 2. Depois eu vou pedir para a irmã Richelle ler o 3 e o 4. E a Stephanie o 5. Não sei se a Sabrina pode ler, já que ela estava caminhando, né? Lê, Sabrina. Eita, eu acho que ela não pode ainda. Eu posso iniciar. Então vamos lá, tia. Você pode ler o 1, 2 e o 3. Depois a Stephanie o 4 e o 5. Ok. Eis que então aconteceu que, depois de haver proferido estas palavras, Jesus novamente olhou para a multidão que rodeava e disse-lhes: Eis que o meu tempo está próximo. Percebo que sois fraco, que não podeis compreender todas as palavras que meu Pai me ordenou que vos dissesse nesta ocasião. Portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse e pedi ao Pai em meu nome, que as possais entender, e preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós vez. Mas agora vou para o Pai e vou também me manifestar às tribos perdidas de Israel.
porque não estão perdidas para o Pai, pois ele sabe para onde as levou. E aconteceu que depois de assim haver falado, Jesus olhou novamente para a multidão que a cercava e viu que estavam em lágrimas e olhavam-nos fixamente, como se quisessem pedir-lhe que permanecesse um pouco mais com eles. Obrigado, obrigado, Michele e Stephanie. E aí, Sim. que lições a gente consegue aprender aí, que vocês conseguem identificar? A gente pode aprender sobre Jesus Cristo e sobre aquelas pessoas que ele estava ministrando nessa ocasião. Então, como no versículo 2, ele percebem que as pessoas que estavam lá não podiam compreender, que estavam fracos. Então, ele mandou para os povos que estavam lá irem para a casa deles e meditarem sobre as palavras que ele falou, né? Na realidade, é meditar sobre as coisas que eu disse, né? E se preparar para amanhã, que ele virá outra vez. O que me chamou a atenção foi lá no 4, que ele fala que ele se manifestará para as outras tribos perdidas de Israel. Que, na verdade, essas tribos elas não estão perdidas, ou seja, ninguém está perdido para o Pai. Ele sabe exatamente como somos e para onde nós nos leva. Então, ninguém está perdido para o Pai Celestial. Esse é uma coisa interessante, né, que vocês falaram, né? Que às vezes algumas pessoas podem até se achar perdidas, né? Ou a gente pode achar que algumas pessoas estão perdidas, né? Mas uma coisa que a gente pode aprender aí sobre o Salvador Jesus Cristo e sobre o Pai Celestial é que ele conhece cada um dos seus filhos e que ninguém está perdido para ele, né? Ele sabe onde as pessoas Exatamente. estão, ele conhece, né? Obrigado. É Muito uma bom. coisa que eu me lembro antes de entrar para a igreja, é que eu me sentia indigna ali, perdida. E tanto que eu falava que eu não ia entrar em nenhuma igreja porque eu não me achava digna, sabe? Eu achava que eu estava perdida. Mas aí eu conheci os missionários através da minha mãe, que eles vieram ensinar minha mãe, e de quebra me ensinar também. E eles me mostraram que não, eu não estava ali perdida e que sim, eu poderia voltar para uma igreja e a verdadeira, sabe? Isso é muito bom. É um Isso é fato muito, muito bom, porque ninguém está perdido para Cristo. Porque ele ama cada um de nós, todos nós somos filhos dele, e ele nos deu a chance de nos arrepender para voltar para ele. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma muito coisa que importante. sempre me emociona muito, muito. Na verdade, todas as experiências que eu tive em decorrer, que eu me tornei membro da igreja, me emociona demais, porque eu me sinto amada. Eu sei que eu sou amada, sabe? Sim, e é uma igreja assim que ela te apoia. É como se ela estivesse te abraçando. Uma igreja muito família. Eu gosto muito dessa igreja. Tenho um mês de membro. Conheço há 5 meses, 5, 6 meses. Mas tenho um mês de membro e eu me sinto em casa. Eu sinto uma paz enorme. E eu sei que ela é verdadeira. Isso aí, eu também. E que bom que vocês estão aqui com a gente, viu? Sejam bem-vindos à família de Deus aqui na Terra. Seu forte testemunho, né? E saibam disso, o Senhor ama vocês, meu Senhor ama cada um de nós, né? Ele se importa muito conosco e ele está coligando os filhos dele aqui na Terra, né? Como o Senhor falou aqui no versículo 4, ele
Ele está reunindo o povo dele. E vocês foram reunidas, Richelle e Stephanie, na Igreja do Salvador Jesus Cristo, porque vocês são as ovelhas dele e ele ama vocês. Obrigado por compartilhar sua experiência, muito bom. Luciene, tem algo que chamou sua atenção aqui, algo diferente que Richelle e Stephanie falaram que você gostaria de compartilhar? A Sabrina pode falar no chat também, viu? A Sabrina não está conseguindo falar onde ela está agora. Tem algo, Luciene, que você gostaria de compartilhar? Está ponderando, você está ponderando. Mas só para reforçar, acho que foi algo até que. Ok, Luciene. Acho que foi algo até que foi uma Richelle que falou. Uma coisa que a gente pode aprender aqui é que o Senhor, aqui no versículo 2 fala que ele, ele percebeu, né? Ele nos percebe, ele nos conhece. Aqui no versículo 5 fala que ele olhou para a multidão. Então, uma coisa que a gente pode aprender sobre Jesus Cristo é que ele está muito atento às nossas necessidades, inclusive às nossas fraquezas, e ele está disposto a nos ajudar em nossas fraquezas, porque, como a irmã Michele falou, ele percebeu que eles eram fracos, que não estavam conseguindo compreender tudo aquilo que ele estava ensinando, então ele pediu para que eles pudessem ir e meditar sobre as coisas que ele havia ensinado. E a meditar, ponderar, isso abre as portas para a revelação, abre as portas para o entendimento. E o Salvador Jesus Cristo é alguém que quer que nós entendamos o que ele está nos ensinando. Então, isso são algumas coisas que podemos aprender. E aqui no 5, fala aqui que o Salvador olhou para eles não pediram para ele ficar um pouco mais, mas eles estavam em lágrimas e estavam olhando fixamente para ele, como se eles quisessem pedir que ele ficasse um pouco mais, apesar de eles não terem falado isso. E olha só como o Salvador conhece, né? Às vezes a gente pode pensar que ele não está nos percebendo, não está percebendo as nossas lágrimas, mas ele percebe, ele nos conhece. E por causa disso, por causa dessa atitude das pessoas aqui no 5, a partir do versículo 6, ele vai começar a ministrar as pessoas. E aí eu queria fazer uma pequena atividade de estudo aqui para nós, da seguinte maneira. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu queria que a gente pudesse responder essa pergunta aqui, ó. Como o Salvador demonstrou compaixão daquelas pessoas? Porque ele disse que ele estava cheio de compaixão por elas. E aí eu vou pedir para que cada um de nós, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para Luísa, ou Richelle e Stephanie ficarem com o terceiro no F17, do 7 ao 10. Aí eu vou pedir para a Luciene ficar com os versículos de 13 a 20. E a Sabrina, se me confirma no chat, Sabrina, se você pode ver esse bloco, de terceiro no F11 a 12 e 21 a 25. E à medida que vocês forem estudando esses blocos, queria que vocês pensassem nessas perguntas. O que mais o impressionou na maneira como Jesus Cristo ministrou e como o exemplo de Cristo poderia influenciar na maneira como você ministra? E de que maneira suas palavras e ações nessa ocasião afetam o modo como você se sente a respeito dele? Tá bom? Então, eu vou dar um tempo aqui para vocês. Vocês vão estudar esse bloco e ponderar nessas perguntas. Então, Richelle e Stephanie vão ficar com o bloco de 7 a 10, Luciene do 13 ao 20, e Sabrina de 11 a 12 e 21 a 25. Vou dar um tempinho aqui para vocês.
Bem, conseguiram aí ou querem mais um tempinho? Conseguiram? Sim, Sim, mais ou menos. sim. Eu, Então, então vamos o lá, que me vamos conversar aí chamou, com o primeiro bloco ali do 7 ao 10. sim, o que me chamou bastante atenção é que nessa primeira pergunta fala assim, como o Salvador demonstrou compaixão. Então, foi que ele fala assim no versículo 8: Pois percebo que estáis desejosos de que eu vos mostre o que eu fiz por vossos irmãos em Jerusalém, pois vejo que a vossa fé é o suficiente para que eu os cure, né? Eu os cure. Então, ele demonstrou a sua compaixão, né, através curando aquelas pessoas que estavam coxos e enfermos, né? E isso me chamou bastante atenção. E E na terceira pergunta, de que maneira suas palavras e ações nessa ocasião afetam o modo como você se sente a respeito dele? Então, eu sei que Jesus Cristo, ele é misericordioso. Ele tem compaixão dessas pessoas. Ele enxerga a fé naquelas pessoas que estavam aflitas, né? Com Isso foi da visita dele nas Américas, se eu não me engano. E ele vê que as pessoas que estavam lá têm fé. E ele se alegra nos filhos que têm fé nele. Ele tem compaixão. E ele meio que foi banhado com o choro das pessoas, que elas estavam felizes, porque Jesus os curou, né? Ele se alegrou com a fé do seu povo que estava lá. Então, isso me impressiona muito. E de que maneira suas palavras. Não, acho que perguntei a terceira, né? É, que ele me impressionou bastante, né? Sobre essa influência que as pessoas trouxeram para Cristo, né? Porque ele teve compaixão. Ele curou os seus filhos e que ele, assim como no versículo 7 fala que trazei aqui e eu os o curarei, porque tenho compaixão de vós, minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Então diz que Cristo ele tem misericórdia por nós e tem compaixão. Ótimo, muito bom. Obrigado, Richelle. Stephanie, você De gostaria nada. de complementar algo? E lá no 9 ele confirma isso, né? Porque fala que aconteceu de e aconteceu que depois de haver falado, toda a multidão de comum acordo adiantou-se com seus doentes e seus aflitos e encoxos e, e com os seus cegos e com os seus mudos e com todos aqueles que estavam aflitos de qualquer forma. E ele curou a todos à medida que foram conduzidos à sua presença. Então, ele isso só confirmou tudo o que a Richelle falou. Ele teve compaixão com aquelas pessoas. Bom, e uma pergunta para vocês duas. Pegando esses pontos aí que vocês comentaram, que chamaram a sua atenção, né, que a gente pôde aprender sobre Jesus Cristo, como a maneira que ele ministrou essas pessoas poderia influenciar na maneira em que vocês ministram as pessoas ao seu redor? O que vocês Ter acham? compaixão com as pessoas, ter compaixão com as pessoas que administramos. Estar sempre atentos naquilo que ela, naquelas, nas coisas que elas precisam de ajuda, fortalecendo elas, olhando para ela como Cristo olharia, né? E pensar celestial. Ok. E pensar celestial, isso Ah, mesmo. legal. Muito O bom, muito que, bom. o que Oi, me pode chama a falar. atenção também é no segundo grande mandamento que ele nos deixou: amai ao teu próximo como a si mesmo.
Então, devemos sempre ajudar o próximo. E como eu faço as visitas com as sisters, porque eu estou aprendendo, eu vejo a importância de espalhar o Evangelho de Cristo para aquelas pessoas que não conhecem. Então, isso é uma forma de amar o teu próximo, de tu querer ver o teu próximo salvo. Então, é isso que me chama bastante atenção. Eu sempre carrego comigo que nós devemos ser a luz de Cristo na vida das pessoas. Sim. Que às vezes as pessoas estão precisando de luz, sabe? Às vezes as pessoas estão perdidas e a gente pode ser a luz de Cristo na vida delas, entendeu? Assim como os missionários foram na minha. Isso. Então eu busco sempre ser a luz de Cristo na vida das pessoas. Muito bom. Amei o exemplo de vocês e sabe que fiquei pensando enquanto vocês falavam de ser uma luz, do segundo mandamento, de ter compaixão com as pessoas, porque, por exemplo, através do trabalho missionário que vocês falaram, as pessoas que estão enfermas, talvez não fisicamente, como era o caso de alguns aqui que estavam leprosos, atrofiados, mutilados, surdos, ou aflitas de algum modo. E ele falou para trazer essas pessoas porque talvez alguns deles não conseguiriam ir a Cristo sozinhos. Eles precisavam de ajuda. E nós podemos ser essa luz, nós podemos amar as pessoas, demonstrar compaixão por elas e levar essas pessoas até Cristo para que Ele possa curá-las, né? Então, será que a gente conhece outras pessoas? Talvez a gente não conheça um mutilado, um leproso, um surdo fisicamente, mas talvez a gente conhece alguém que está assim espiritualmente aflito e que a gente pode levar a Cristo e para que essa pessoa sinta a compaixão dele, que ele possa curar essa pessoa de alguma forma, ministrar essa pessoa. E sabe que o Senhor vê a nossa fé. Eu acho que foi a irmã Richelle que falou, né? Aqui no 8 ele fala, pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. E o Senhor vê a nossa fé e as nossas obras para que ele possa nos curar. E todo mundo, né? Todos que foram levados à presença dele foram curados, sem exceção, né? Então, essa é a maneira como o Senhor mostrou compaixão e que é o exemplo para nós, né? Como vocês falaram, que a gente pode ministrar, demonstrar compaixão, levar as pessoas a Cristo e se certificar que a gente também esteja em Cristo para ser curado por Ele quando for preciso. Isso. Obrigado, Também, muito bom. Pode falar, desculpa. isso me lembrou muito aquela passagem lá em Mateus 25, que Jesus fala assim: pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Porque ele fala que se estamos fazendo isso com o próximo, com o nosso irmão, estamos servindo a ele também. Que é isso que me fez lembrar, que isso é amar o teu próximo como a si mesmo. Isso. E a gente precisa disso, né? Esse nosso serviço é a maneira com que muitas vezes as pessoas vão ser curadas, né? Pelo Salvador Jesus É a Cristo. primeira coisa, é o primeiro convênio que a gente faz através do batismo também, Sim, que é Isso. chorar com aqueles que choram sim. e ser discípulo do Senhor, sim. É o primeiro É, convênio que a gente faz. Sim. e a gente pode ligar, viu? Depois, aqui, a gente pode ligar todas essas escrituras que vocês falaram, de Moisés 18, Mateus 25, todas as escrituras a gente pode ligar, porque todas elas estão relacionadas, né, com essa ministração aqui que o Salvador fez. Maravilha, obrigado, viu, Stephanie? Stephanie Richelli. Muito bom. Iago, você quer compartilhar algo, meu amigo? Sim, então
É isso aí, claro que a gente sabe, muita gente que tem dificuldades e que estão com depressão, ansiedade. Todo mundo conhece pessoas assim, às vezes, sobre nós mesmos. O que eu gostaria de focar hoje é sobre o fato de que a importância de a gente pregar o evangelho a pessoas não membros da igreja, porque muitas vezes pessoas elas não vão transparecer isso para a gente, mas se a gente fala de Jesus Cristo às pessoas e da igreja, é também uma maneira de a gente trazer as pessoas. Não somente focar nas pessoas que estão com necessidade, mas também nas pessoas que a gente sabe que tem necessidade, mas a gente não sabe das necessidades delas, tá? Não sei se fica claro. Sim, e bem interessante, né? Porque tem algumas necessidades que não são aparentes, né? Mas as pessoas também têm outros tipos de necessidades. E o Evangelho de Jesus Cristo é a cura, né? O Evangelho de Jesus Cristo é a solução, é o caminho, é a saída, né? Para resolver o nosso problema. Inclusive, Iago, que você comentou aí, o presidente Becker, ele falou que aqui a gente vê que foi citado várias enfermidades físicas, mas ele ensinou também que muitas pessoas estavam aflitas emocionalmente, espiritualmente, de uma forma espiritual, e ele curou a todas. Todas as pessoas que estavam aflitas de alguma forma. E ele curou todas elas. Ele tem esse poder. Obrigado, obrigado, Iago. Deixa eu ver aqui. Luciene, o que que você pode compartilhar conosco sobre suas ponderações do 13 ao 20? Na parte que eu li, né, fala sobre que no momento ele estava muito angustiado, né, com a iniquidade do povo e ele pediu para que o povo se ajoelhasse e ele fez uma oração junto com o povo. E diz assim no 16, e desta forma testemunharam o que os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram até agora. Coisas tão grandes e maravilhosas como que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai. Então, ele fez uma oração, né? Foram ditas coisas maravilhosas e no final ele ficou muito feliz. Já no 19 diz assim, não, no 20, que se levantaram do chão e disse-lhes, bem-aventurados sois por causa de vossa fé. E agora eis que é completa a minha alegria, né? Que nós podemos fazer isso com as pessoas, né? Quando nós formos ministrar, que podemos orar com elas, ajudá-las no que for preciso e colocar em prática nossa fé, para que tudo que elas estiverem precisando, nós podemos ajudar. Poxa, obrigado, Luciene. E esse é tão importante, né? A orar, né? Ele ministrou a eles por meio de oração. Ele orou por eles, né? Ele orou por eles e ele usou palavras que não puderam ser escritas, né? E eles falaram que foi uma extraordinária alegria que encheu a alma deles quando eles vimos ele orar por nós, né, ao Pai. Eu fico pensando que o Salvador, ele até agora, ele também roga por nós ao Pai. E porque ele nos ama muito. E ele espera que nós possamos orar a ele também. Que nós possamos demonstrar a nossa fé orando para ele, a ele, por nós, pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que nós ministramos. Então, talvez a gente pode pensar, né? Poxa, será que eu tenho orado com muita fé pelas pessoas que eu ministro, para que as necessidades delas sejam atendidas de alguma forma? Essa é uma boa ponderação aí que a gente pode fazer. Obrigado, Lucine. Nos versículos do 21 ao 25, vamos ler aqui juntos. Iago, você está podendo ler aí, meu amigo, agora?
Posso? Qual é o versículo? Desculpa. Terceiro F17, do 21 ao 25. Tá aí no chat Ok, também. tá. Eu vou entrar aqui na escritura e já pego. Tá bom. Então, enquanto ele você consegue. Tem no chat também, viu, Iago? Ó, tem no chat? Ó, desculpa. Tem. Então eu vou pro chat. Tá. Chat. O meu tá vazio. Brasil? Tá. Ah, peraí, porque eu acho que é porque você entrou depois, então. Agora, pronto, coloquei agora. Ok. E depois de haver proferido estas palavras, ele chorou. E a multidão testificou isso. E pegou as criancinhas uma a uma e abençoou-as. E orou por elas ao Pai. E depois de haver feito isso, chorou de novo. E dirigindo-se à multidão, disse-lhes: Olhai para as vossas criancinhas. E ao olharem a, e ao olharem lançaram os olhos os céus e viram os céus abertos, e anjos descendo dos céus, como se estivessem no meio de fogo. E eles desceram e cercaram aqueles pequeninos. E eles foram rodeados por fogo, e anjos ministraram entre eles. E a multidão viu e ouviu e deu testemunho. Sabem que seu testemunho é verdadeiro, porque todos viram e ouviram. Cada homem por si mesmo. E era cerca de 2.500 almas, entre homens, mulheres e crianças. E aí, Iago, como é que você acha que o Senhor demonstrou compaixão aí, nesse bloco que você leu? O que te chamou a atenção na maneira como ele ministrou as pessoas aí? E como isso pode te influenciar na maneira como você ministra? Sim, uma coisa que eu gosto nessa história é que algo que cada um de nós, eu imagino que as pessoas sentiram da mesma maneira, a gente quer que a gente seja abençoado pelo Senhor, mas a nossa alegria completa acontece quando nossos filhos vão ao Senhor, sabe? Quando o Senhor abençoa eles. E aí a gente tem uma alegria mais completa. E o Salvador fez questão de orar por essas criancinhas e testificar para aqueles pais de que ele estava atento para aquelas crianças, sabe? Para os seus filhos. E eu imagino que deve ter dado uma experiência ainda mais profunda para aqueles pais. Com certeza, né? E uma a uma, né? Ele pegou Sim, as criancinhas uma a uma e abençoou e orou por elas ao Pai. Isso também, eu penso que é uma forma importante que nós temos de ministrar, né? Um a um, um a um. Embora o Salvador Jesus Cristo ensinasse multidões, ou estivesse com multidões, ele sempre buscava abençoar as pessoas uma a uma por uma. Ele desejava que as pessoas tivessem uma experiência pessoal com ele. E anjos desceram, e ele chorou, né? Não tem muitos relatos nas Escrituras que dizem que Jesus Cristo chorou. E nessa ocasião, ao estar com as crianças, ele chorou. E isso nos ensina o amor que ele tem pelas crianças. E podemos lembrar o que ele ensinou, né? E se nós não nos fizermos como uma criancinha, jamais poderemos entrar no reino dos céus. E ele disse que dos tais é o reino dos céus. Então a gente pode olhar para as nossas criancinhas e aprender com elas. E buscar desenvolver os atributos delas em nossa vida. Obrigado, amigos. Eu queria fazer um convite para nós. Oi, oi, alguém quer falar ali? Pode falar. Alguém ligou o microfone ali? Não sei se foi a Richelle ou a Stephanie. Acho que foi, já foi. Mas eu queria fazer um convite para nós. Eu queria que a gente pensasse é, em quais pessoas a gente pode estar ministrando da maneira como Jesus Cristo ministrou a esse povo. Como é que a quem a gente pode demonstrar compaixão? Quem a gente pode levar para Cristo para ser curado? Por quem a gente pode orar com mais fé?
Eu oro que a gente possa refletir sobre isso e procurar sentir a compaixão do Salvador e ajudar outras pessoas a sentir que ele está cheio de compaixão. Tá bom? Vamos pensar sobre isso. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Outro comentário que gostaria de fazer? Sim. Bem, quando a gente, no início aqui do capítulo 17, a gente viu que as pessoas queriam que o Salvador ficasse um pouco mais com elas. E por causa disso, aconteceu toda essa ministração, porque o Senhor percebeu que essas pessoas gostariam de ficar um pouco mais, que ele ficasse um pouco mais. E pensando sobre isso, no capítulo 18 de Terceiro Nefe, o Salvador Jesus Cristo, ele institui o sacramento para os povos aqui nas Américas. E o sacramento é uma maneira de ter sempre o Senhor conosco. E depois de partir o pão e abençoar e dar à multidão, dar aos seus discípulos, de pedir que eles deem à multidão, depois de abençoar o vinho, pedir que seus discípulos o bebessem, depois dessem à multidão, o Salvador ele ensinou o seguinte, lá no, em terceiro Nef 18, nos versículos do 7 ao 11. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para a gente ler junto. Eita, cadê? Agora, sim. Deixa eu só colocar. Acho que tá dando para ver. Deixa eu ver aqui. Luciene, você poderia ler o 7 e a Stephanie o 11? Sim. E isto fareis em lembrança do meu corpo, o qual vos mostrei, e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrares sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. E o versículo 11. E isto farei sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome. Eu os farei, eu, eu o farei em lembrança do meu sangue que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai que sempre vos lembrais de mim. E se vos tereis o meu Espírito convosco. Obrigado. Qual é a promessa que o Senhor faz aí para nós, no 7 e no 11, se nós partilharmos o sacramento, o pão e a água? É que isso é uma lembrança, né, do sacrifício que ele fez por nós, que foi a expiação de Cristo, que sempre aos domingos devemos tomar do pão e da água, que lembraremos do corpo, que é o pão dele, e o sangue dele, que é a água. E sempre iremos ter o Espírito Santo conosco, né? Que ele sempre irá nos guiar, né? E sempre iremos renovar todos os domingos, todas as semanas, o sacramento, que é algo muito importante para a nossa vida. Toda vez que a gente participa do sacramento, a gente está tomando o nome de Cristo sobre vós, né? Sobre nós. A gente está com essa responsabilidade de sempre lembrar dele e da sua expiação. Isso. Sim. A gente precisa lembrar, né, da expiação de Jesus Cristo, lembrar do sacrifício que ele fez por nós, lembrar dos nossos convênios, lembrar dele, né, sempre em nossa vida. E aí, como eles queriam que ele ficasse um pouco mais, ele ensinou isso, ó, se vocês lembrarem sempre de mim, vocês vão ter sempre o meu Espírito convosco. E ter o Espírito é a mesma coisa que ter o Senhor com você, te guiando, te orientando. A Luciane falou aqui no chat também, teremos o Espírito conosco.
Essa é a promessa que o Senhor nos dá. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, queria perguntar para vocês sobre essa questão de lembrar. Lembrar, a questão de lembrar e do sacramento. Na opinião de vocês, como é que a gente pode lembrar, como é que a gente pode fazer isso melhor durante o sacramento? De lembrar sempre de mim, mas durante o sacramento, como é que a gente torna o sacramento uma experiência sagrada na nossa vida? Como é que a gente poderia tornar isso sagrado na nossa vida? É assim, na minha experiência pessoal, né, que eu sempre tenho em mente Jesus Cristo e a expiação que ele nos deixou, que é do arrependimento, isso e aquilo. E eu sempre coloco ele em mente, sempre abaixo da minha cabeça e lembro que o sacrifício perfeito que Jesus Cristo nos deixou aqui na Terra, né? Que isso faz me chegar mais próximo dele, né? Que é o teu Espírito dele, Espírito Santo mais próximo de mim. E sentir mais o Espírito Santo na minha vida. É isso. Obrigado, é tudo Não, isso. eu busco estar sempre em espírito de reverência, sempre estar em reverência ao Senhor. Eu acho que é muito importante isso para que a gente possa compartilhar desse momento tão importante melhor, né? Isso. Sim. Lembrar da expiação, estar em reverência, né? É muito importante mesmo. Por E, exemplo, oi, Iago. tem um discurso de Elder Holland e ele dá algumas linhas muito boas sobre como a gente pode fazer isso. É da conferência de 1995, em que ele fala o seguinte, ele fala: se lembrar é nossa principal tarefa, o que devemos ter em mente quando os simples e preciosos emblemas nos são oferecidos? Lembremos-nos da nossa vida pré-mortal, da vida pré-mortal do Salvador, e de tudo o que sabemos ele ter feito como grande Jeová, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nele há. Lembremos de que, mesmo no grandioso conselho do céu, ele demonstrou amor por nós. Foi maravilhosamente forte e que triunfamos até lá pelo poder de Cristo. Aí ele fala sobre como a gente deve contemplar a vida do Salvador e ver que, na verdade, muitas das coisas que ele passou, nós também passamos. Ele fala, lembremos do seu magnífico, mas virtualmente desconhecido pai, sobre suas dificuldades, sobre suas tristezas, depressões, e como ele sempre fez a vontade do Pai, com fé inabalável. Então, é um discurso muito bom, em que ele fala para a gente contemplar a vida do Salvador na nossa própria vida e nas circunstâncias que a gente está passando agora. Isso, muito bom, Iago. Se puder, compartilha no chat aí depois Beleza. com a gente esse discurso. Mas é contemplar, de fato, né? É um bom exercício, viu, durante o sacramento ali. Mas, especialmente durante o sacramento, mas a todo momento, né? Contemplar a vida do Salvador e contemplar a vida dele na nossa vida, né? E assim ver como a gente está se saindo, né? E nossa missão de seguir seu caminho, né? De sermos seus discípulos. Para encerrar, eu queria compartilhar algumas perguntas aqui de ponderação, tá bom? Que a gente pode fazer para nós e fazer uma autoavaliação, tá bom? Vou pedir para a Luciene ler para nós. Por favor, Luciene. Reservo um tempo antes da igreja para me preparar para o sacramento. Durante o sacramento, tento me lembrar de Jesus Cristo, o que eu poderia lembrar sobre ele. Minha experiência com o sacramento influencia meu modo de agir durante a semana? Como o meu relacionamento com o Salvador seria mais fortalecido se eu tivesse experiências mais significativas ao tomar o sacramento? Obrigado, Luciene. Eu oro para que a gente possa pensar sobre isso. Como é que está a nossa preparação antes do sacramento? Como é que está como é a nossa atitude durante o sacramento? E como é a minha experiência
depois do sacramento, por causa da experiência que eu tive na sacramental. Que a gente possa lembrar que o sacramento é a ordenança mais sagrada da igreja. É a ordenança que nós mais vamos participar em nossa vida e realizar por nós mesmos. É a única ordenança que a gente realiza por nós mesmos muitas vezes. E eu sei que se nós tivermos uma boa experiência no sacramento, a nossa vida vai ser diferente, nossa conduta durante a semana vai ser diferente. Então, de fato, nosso relacionamento com o Salvador Jesus Cristo pode ser mais pessoal por causa do sacramento. Mas isso depende da minha atitude, né? De eu ter experiências significativas na sacramental. E a gente possa tomar cuidado de não participar da sacramental de uma forma mecânica. Como é algo que a gente faz toda semana, às vezes a gente pode correr o risco de fazer as coisas de uma forma mecânica. E eu sou muito grato pelo sacramento. Eu sei que o sacramento é sagrado, é uma ordenança sagrada. Eu sei que anjos podem ministrar naquela ordenança. Não só aqueles anjos que andam com bandejas lá, mas anjos que nós não vemos estão naquele local. E eles podem ministrar a nós, eles podem nos ensinar, nos revelar, nos confortar, nos consolar, nos inspirar, nos ajudar a arrepender e a mudar nossa vida e a conhecer Jesus Cristo. Eu sei que por meio dessa ordenança nós podemos ter sempre seu Espírito conosco. E oro para que a gente possa se preparar para compartilhar o sacramento e fazê-lo dignamente, sim. A gente possa ter essas bênçãos na nossa vida. Eu presto testemunho dessas verdades e agradeço por vocês estarem aqui, pela participação de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa próxima aula, queridos amigos, será terceiro NEF 20 a 26, tá? Que é o bloco de designação dessa semana. Onde está? Vamos encerrar aqui com uma oração.